Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Terça-feira, 20 de junho de 2023, falta um ano. Faltam 365 dias para a Copa América dos Estados Unidos. Vamos falar aí do mercado, né? Tem novidade, tem jogador que interessa sim. Pessoas da SAF me confirmaram. Tem mudança no Conselho de Administração da SAF do Vasco da Gama. Tem Puma Rodrigues lá na seleção do Uruguai. Tem a questão do Sevilha, a montagem do time, ingressos, e vamos repercutir a derrota da seleção brasileira. Desde aquele 7-1 em 2014, o Brasil não levava 4 gols numa partida. Vou trazer os goleiros Ederson, Alisson e também o técnico Ramon Menezes para analisar a situação da seleção brasileira. Então, tudo isso a partir de agora. Antes, eu peço para você se inscrever nas nossas redes sociais. Nos dê o prazer da sua inscrição, passando aí o endereço. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva, não paga rigorosamente nada. Dá o joinha, que fortalece demais o nosso trabalho. E o YouTube recomenda o nosso vídeo para mais gente, tá bom? Me ajuda nessa aí. Tamo juntos. Já, já. Depois da vinheta. Roda a vinheta. E aí, minha gente? Olha a fera aqui comigo, meu querido Gustavo Mota. Tudo bem, Gustavo? Tudo certo, meu ídolo, com você? Tudo bem, tudo bem. Deixa eu começar mandando abraço, que eu fui ao STJD acompanhar o julgamento do Fluminense e Flamengo e fui também acompanhar um julgamento do Inter com Goiás. Inclusive o Maguinho, lateral direito do Goiás, ele foi absolvido. Não sei se ele vai ser escalado no jogo de quinta-feira, mas não tem nenhuma proibição, né, nenhum impedimento por parte do tribunal. E o Felipe Melo acabou levando um jogo, mas tá machucado de joelho, não enfrenta o Galo. O Fernando Diniz foi absolvido, como também o Gabigol, já como informação. E aí eu estava já na Avenida Chile, chega um taxista, Wellington, me ajuda, Wellington. E o nome dele, Marcelo Carvalho, ele é taxista. 2 filhos dele, o André Luiz e o João Marcelo, 10 e 11 anos, lá de São Gonçalo. E ele está numa luta para fazer os filhos vascaínos. Porra, e essa briga dele, porque os filhos estão ficando chateados, porque as vitórias não estão chegando, está todo mundo esperando vitória. E eu disse para ele, Marcelo, conversa com as crianças, que a coisa vai melhorar. Os filhos dele gostam de jogar futebol e estão jogando no Fluminense, na escolinha do Fluminense. Você tem um abraço para mandar? Tenho também, meu ídolo. Vamos dar um abraço aqui pro Damião Vieira e pro João Oliveira, os dois são vascaínos, acompanham a gente aqui no canal Wellington Campos FC e acompanham também na programação da Super Rádio Tupi. O Damião fazendo muito bem esse trabalho aí para convencer o João a continuar nesse caminho aí, torcendo pro Vascão. A gente espera que eles tenham ainda mais motivos para comemorar essa torcida, né, Wellington? É isso aí. Nada melhor do que as vitórias, né? Para acalmar o ambiente. Começar com as notícias do Vasco, porque os ingressos de arquibancada estão esgotados. Eu vou te dizer que praticamente não tem mais ingresso para quinta-feira e a última parcial apresentada para segunda-feira contra o Cuiabá, 10 mil ingressos, eles falam agora emitidos, né? Porque o cara reserva, muita gente até esquece de pegar ou dá problema na hora do pagamento e até já sugeri ao clube para que ficasse atento a esses ingressos que sobram, para avisar que tem, que muita gente quer. E aí vem a notícia que está esgotado, o cara desiste, quer ir ao jogo, né? Aconteceu isso, eu lembro aqui agora na cabeça, do Fla-Flu da Copa do Brasil, o Fla-Flu também, esses últimos mais recentes, porque a torcida do Fluminense tem esse check-in liberado, assim como o Vasco, e alguns torcedores reservam assim que a abertura é feita, só que chega no dia, todo mundo tem algum compromisso de última hora, pode acontecer alguma coisa, alguém passa mal, o torcedor não vai lembrar de fazer a mudança, né, de retirar esse check-in que ele fez, só que aí acaba que o torcedor que tinha o interesse em ir não consegue, porque o ingresso acaba estando reservado, então é aquilo, né? Vale também essa torcedor, né? O torcedor também fazer esse meia-culpa aí pra, se não for conseguir ir ao jogo, lembra de dar aquela retirada aí, porque pode estar
o coleguinha não indo, né? É verdade. E aí a gente às vezes anuncia tanto público e o público não aparece. Fica chato. Vamos às contratações aí que o Vasco está pretendendo, porque esse aqui, uma pessoa do futebol do Vasco confirmou, o Gary Medel, né, zagueiro, 35 anos, ex-Bolonha da Itália. O Vasco tem interesse nele, ofereceu um contrato de 18 meses e está aguardando a resposta. Você conhece o Gary Medel? Conheço sim, ele fez parte, né, dessa grande geração chilena vencedora junto com o Vidal, que está no Flamengo hoje. É um bom nome para reforçar o Vasco, principalmente pela experiência europeia e principalmente pelo DNA vencedor. Assim como o Vidal veio para o Flamengo, óbvio que em situações diferentes, porque o Vidal veio bem mais para compor o elenco do Flamengo do que efetivamente para ser titular, diferente do Medel, mas é um jogador que chega hoje e agrega muito a esse elenco do Vasco. O Maicon, como a gente disse, né, zagueiro que estava no Santos, já rescindiu e, segundo o Paulo Brax conversando com a gente em São Januário, pode acertar. A informação que um time da Turquia também teria interesse na contratação do Maicon, vamos aguardar os próximos dias. O Fernando já tem aí toda a proposta do Vasco. O Sevilha não teria gostado desse assédio direto do Vasco em cima do Fernando, mas é um jogador com 35 anos. Quando ele fala, vou voltar para casa... Ainda mais no caso dele, né? Porque é um jogador de 35 anos que... Para o Sevilha já talvez não seja mais tão interessante mantê-lo no elenco, como é um jogador bem mais experiente. Deve ter um dos melhores salários do clube, que é um alto salário, porque a gente está falando do Sevilha, atual campeão da Europa League, que figura ali a parte de cima da tabela no Campeonato Espanhol, então não deve ser um salário ruim, vai ter que reduzir, inclusive, essa pedida para jogar no Vasco. Agora, não vai ser um jogador que o Sevilha espera manter para a próxima temporada. A gente vê, por exemplo, o próprio Real Madrid se desfazendo desses jogadores com a idade maior. Então é hora dele voltar também, como você bem disse, para casa, volta para o futebol brasileiro. Aqui ainda tem muita lenha para queimar. E o Vasco está no mercado, viu, gente? Tem nomes que ainda não vazaram, o Vasco está negociando, está sim, e a qualquer momento vão surgir novos nomes aí. Tem uma troca de nome no Conselho de Administração da SAF, que inclusive tem uma reunião importante amanhã, né? A 777 está trocando no Conselho de Administração da Vasco SAF, está entrando Nicolas Maia, que ajudou muito nessa formação da Vasco SAF, e está saindo o Juan Arciniegas, né, que esse aí está deixando a empresa, a 777, e vai tentar outros voos, segundo a nota da 777. Vamos aguardar essa reunião para saber realmente o que vai ser tratado dessa situação delicada hoje do Vasco, em termos de dinheiro e em termos de time também, e na expectativa de bons reforços. Sobre o Puma Rodrigues, titular no jogo do Uruguai contra a seleção de Cuba, aguardado amanhã no Rio de Janeiro, para estar no time de quinta-feira. O time do Vasco da Gama, mais uma vez, trabalhou conjunto com aquele time básico que a gente passou no dia de ontem, né? Com as presenças do Léo Jardim no gol. O Figueiredo foi quem treinou, mas é o Puma Rodrigues para jogar. O Lincoln, o Léo e o Lucas Piton, Zé Gabriel, Matheus Carvalho, Andrei Marlon Gomes, Rayan e Alex Teixeira. É o provável Vasco da Gama para esta partida contra o Goiás, que só a vitória interessa, até para dar tranquilidade ao trabalho ou então dar uma acalmada na moçada. Não, com certeza. É importante pontuar também, né? O Pedro Raul foi a grande contratação da temporada em questões de nome, veio como um dos artilheiros do Brasileirão, e é legal o Barbieri também criar essa competição no ataque, porque até o momento todo mundo achava que o Pedro Raul era a única opção de atacante. Ele encontrou já o jovem, o grande jogador que o Vasco conseguiu pelas suas categorias de base, recolocou o Alex Teixeira ali no ataque, e agora o Pedro Raul vai ter que buscar essa nova oportunidade. Então, se o Barbieri der uma chance para ele entrar contra o Goiás, é buscar a única bola que apareça, guardar e falar, ó, o camisa 9 sou eu, então eu tenho que ser titular, e volta a jogar como jogou pelo Goiás. Foram vários gols. Foram 26. 26, viu? 26 gols,
e marcou grandes gols. Não foi o artilheiro porque o Cano fez uma temporada extraordinária, mas figurou ali entre os artilheiros do Campeonato Brasileiro. 26 em toda a temporada. Se eu não me engano, foram 22, né? Pelo 22. Campeonato Brasileiro. Se eu não me engano. Gol, é muito gol. É muito né? gol. Tomara que A nível de isso. comparação, por exemplo, eu lembro aqui, puxando na memória, em 2009, Adriano e Tardelli foram artilheiros do Campeonato Brasileiro fazendo 19. E a gente tá falando de imperador. Então, o Pedro Raul, no Goiás... O Tardelli é artilheiraço. O Tardelli é artilheiraço. E o Pedro Raul, pelo Goiás, conseguiu a marca de 22 gols. Muito bem. Gente, vamos falar agora de seleção. Você já vai botando o seu comentário aí. Muito obrigado pelos os comentários, são carinhosos, né? As pessoas gostam da maneira profissional como a gente trata aqui as coisas do Vasco da Gama. Eu deixo bem claro que a opinião é de vocês, não é nossa aqui. O nosso trabalho é passar informação. Nosso trabalho é esclarecer, né, meu irmão? As dúvidas, sim, a principal situação. E tudo pelo Vasco, para o Vasco, para que ele possa crescer cada dia mais. Então, a gente não torce para grupo político, a gente não torce para esse candidato ou para aquele. Não torcemos para a SAF, o que a gente quer é que a instituição Vasco da Gama, o futebol do Vasco da Gama, volte a ser o machão da Gama. Por exemplo, foi lançado o kit do Edmundo. 1997 kits. E está uma discussão muito grande, preço, a maneira de comprar esse kit, redes de lojas reclamando. Então, eu estou dando a informação. Wellington, o que você acha? Eu preciso conversar com as pessoas e, de preferência, até gravar com elas, entrevistá-las, para que elas possam esclarecer toda essa situação. Vou falar de seleção brasileira, gente, porque depois daquele 7-1 contra a Alemanha, de 14, hoje o Brasil tomou de 4-2 da seleção de Senegal. Um time até violento de Senegal, um árbitro ruim que poderia ter expulsado jogadores dos dois times. Sim. Aí é a opinião. O jogo realmente era amistoso, mas de amistoso não tinha nada. Teve uma entrada no Paquetá, inclusive, bem feia. Senhora. Ele saiu rolando pelo gramado e claramente sentindo muitas dores por conta do carrinho que sofreu. Saiu segurando o ombro. Exatamente. Então, assim, o jogo perdeu um pouco a mão ali, mas, infelizmente, o Brasil também não apresentou um futebol nem perto do que foi apresentado na última partida. Vou fazer o seguinte, e vamos repercutir, que é melhor. Deixa eu trazer o goleiro Ederson, que eu pensei até que ele ia ser expulso, que ele teve numa entrada do Bruno, foi no Bruno Guimarães, ele foi para dentro do cara, nossa senhora, e ele é estourado, hein? O que você fala dessa derrota, o Ederson? É verdade, hoje o time não conseguiu mostrar o melhor, acho que faltou ser um pouco mais agressivo também, todo o time, então faltou dividir a bola que ficou por dividir, o lance que devia cobrir, e isso resultou no resultado, então temos muito que trabalhar ainda e muito que melhorar. Ederson, o Brasil fez 3 jogos no pós-Copa, perdeu 2, ganhou 1. É inevitável que vão associar esse período sem comissão técnica definitiva aos resultados. Como é que você analisa isso? Cara, eu vejo, o Tite tinha um trabalho de longa data com a seleção, então a gente já estava habituado, já sabia a maneira que ele jogava. É claro que com o Ramon muda algumas coisas, então é novo ciclo, novos jogadores, então isso requer tempo. Então nós temos que preparar da melhor maneira possível e dar o nosso máximo nas partidas, o que foi que não aconteceu hoje, eu acho que faltou um pouquinho mais de cada um. E os jogadores, você acha que acende o sinal de alerta ou é muito cedo ainda? Não, cara, quando se trata de Brasil, os torcedores querem um bom futebol e vitória sempre, mas o futebol nem sempre é isso, e a gente não conseguiu impor isso dentro de campo também. Então faz parte. Ederson, vendo de fora, parecia que o jogo foi, em alguns momentos, violento por parte de Senegal. É impressão ou foi isso mesmo? Não, foi isso mesmo, como faltou ser da nossa parte também mais agressivo. Muitos lances no jogo, faltou meter o pé, colocar o pé firme e não aconteceu. Então, futebol é isso, é contato, tem que chegar firme. Também a entrada, só ressalto a entrada no Bruno Guimarães, que foi um pouco desleal, que poderia ter machucado, acho que não tinha necessidade. Mas de resto foi super normal, jogo duro e é assim que a gente tem que jogar também. Eu queria uma frase sua sobre Mané e Ederson. Meu ídolo, pelo retrospecto, o Ederson não tem se dado bem contra o Mané, já se enfrentaram bastante na época que o atacante senegalês era do Liverpool, o Ederson, goleiro do Manchester City. O retrospecto é favorável ao senegalês, hoje se confirmou novamente em favor do africano, né? E
quem joga no Liverpool é o goleiro Alisson, que também fala desta derrota. O pessoal que acompanhou, agradecer meu amigo Leonardo Baran, que me mandou os vídeos, lembrou dos 7-1, dessa derrota, que tipo de lição que fica? Fala, Alisson. Um jogo muito difícil, né? Acho que a equipe de Senegal teve muito mérito nesse resultado. A gente não pode e não deve, como jogador da seleção brasileira, se apoiar em nenhuma desculpa. Mas o que a gente quer sempre é vencer. A seleção brasileira sempre vai entrar para vencer e é a nossa responsabilidade fazer isso acontecer dentro de campo. Mas 2 jogos preparatórios, 2 amistosos, e a gente tem que avaliar não só o resultado, mas também a performance, aquilo que fez de pontos positivos para que a gente possa manter nas próximas partidas, e também as coisas negativas que ainda a gente precisa melhorar, né? Então olhar dessa maneira, e tenho certeza que a gente vai conseguir ótimos resultados daqui para frente. Alisson, você é um dos líderes do elenco, a gente sabe que o presidente Ronaldo Rodrigues consultou vocês, o Marquinhos até relatou, você, o Danilo, o Casimiro. É inevitável que nesse momento, pelos resultados que não vieram no pós-Copa, o Brasil tem 3 jogos, 2 derrotas e 1 vitória, que se atrele em algum momento esse fato, o desempenho, a ausência de uma comissão técnica definitiva. De que maneira você vê isso? Olha, a pressão no futebol é natural, eu vejo isso como algo natural. Também faz parte do futebol brasileiro. O futebol brasileiro ele foi construído durante a história dentro de campo, e também com grandes personagens da televisão, comentaristas, que tiveram o seu papel também pela cobrança. Eu acho que vocês fazem... acho que é justo haver cobrança em cima disso. A gente sabe da responsabilidade de vestir a camisa da seleção brasileira, porém desde que seja algo realmente de uma maneira leal e que seja justo, né, as cobranças justas. A gente sabe de tudo que pode vir pela frente, mas a gente não tem que se preocupar com isso. A gente tem que se preocupar e focar na nossa preparação, naquilo que a gente fez agora nesse momento, nesses 2 amistosos, na próxima data FIFA, que já tem eliminatórias chegando. Então o nosso foco tem que ser esse, desempenhar dentro de campo para conseguir os resultados, né? Existe um caminho que tem que se traçar para conseguir resultado, e isso passa pela preparação. Então o nosso foco está totalmente dentro de campo, por mais que a gente teve aí conversas com o presidente. As conversas serviram muito para nós jogadores, para a gente ter tranquilidade, o presidente passando tranquilidade para que a gente possa se preparar da melhor maneira e continuar dando resultado para a seleção brasileira. Alisson, como é que foi o lance da tua contusão? Qual é a gravidade? O que aconteceu? Não é grave, graças a Deus, né? Deslocou, quando eu olhei meu dedo ele estava totalmente virado para o lado, o doutor botou na hora no lugar, mas não teve fratura. Então esse é o lado positivo, porém foi o suficiente aí para me tirar desses 2 jogos. Mas acredito aí que em 2 semanas eu já esteja de volta aí para a pré-temporada, já vou estar bem. Aí só imobilizado aí, mas tá tudo bem. Aí o Alisson falando a respeito desta derrota e da lesão que teve no dedo, né? Ele acredita que em 2 semanas ele já possa voltar a jogar. E trazer agora o técnico Ramon Menezes, né? Ele queria muito essa vitória para fazer aí uma apresentação mesmo de maneira interina, com dignidade. Analisa pra gente aí, Ramon. Não era o resultado que nós esperávamos, né? Assim, nós trabalhamos muito durante essa semana, né? Vocês viram todo o trabalho, né? Como foi a condução do trabalho. Um jogo muito difícil, né? Contra uma equipe que foi muito bem na Copa do Mundo. Nós sabíamos de todas as dificuldades que nós íamos enfrentar, né? E uma grande lição aqui, né? Uma grande lição. O jogo em si, começamos muito bem, nós começamos muito bem com o controle das ações, né, fazendo aquilo que nós trabalhamos durante a semana, né, fizemos um gol logo aos 10 minutos com o Paquetá, né, tivemos uma grande oportunidade também de ampliar logo em seguida, né, e aí você está enfrentando uma grande equipe também, né, com jogadores experientes, com jogadores acostumados com esse tipo de jogo. Né? Então eles conseguiram controlar também, né? O primeiro tempo ali já tomamos um gol, né?
O segundo tempo, logo no começo, eles tiveram a felicidade ali de fazer o segundo gol. Vamos lá. E a gente buscou uma organização sempre levando o adversário para trás, né? Mas assim, a gente circulou muito essa bola, mas assim, com pouca definição no último terço do campo, né? E na chance que eles tiveram, o Mané foi lá com uma felicidade muito grande, conseguiu fazer o terceiro gol. E a gente ainda buscou, né? Se você pegar aí posse de bola, né? Mas eles tiveram... Eles conseguiram ser mais efetivos assim, no último terço do campo, né? Nas oportunidades que eles tiveram, eles conseguiram fazer o gol, que foram pouquíssimas oportunidades, mas eles conseguiram fazer os gols. E na questão da competitividade, o Ederson respondeu há pouco, quando perguntado sobre a questão até deles terem chegado firme demais em alguns lances, o Ederson citou que achou que eles ali talvez tenham competido mais em algum momento da partida, e claro, teve um lance que houve um exagero ali em cima do Bruno Guimarães. Você enxerga dessa forma? Talvez o Senegal está jogando competição já para valer, teve jogo de eliminatórias agora há pouco tempo, estava numa voltagem acima? Mas o futebol a gente cobra muito isso, né? De competir, né? É muito importante você competir, né? Esse grupo sabe disso, né? Esse grupo é experiente e sabe, né? Que a gente precisa competir, porque o futebol brasileiro de talento a gente não precisa nem falar, né? E a gente sabia que era um jogo, né, de competição, né, que a gente precisava competir, um jogo de primeira bola, de segunda bola, né, que quando eles perdem essa bola, eles iam matar a jogada como fizeram, né, dificultar a nossa transição ofensiva, né, enfim. Ramon, quando o fato do Brasil não ter uma comissão técnica definida ainda, essa situação temporária, e agora ter feito um terceiro jogo com 2 derrotas e uma vitória, inevitavelmente vai haver uma análise que vai, de repente, condicionar uma coisa a outra. Como é que você imagina, como vocês podem responder em relação a isso? Você acha que ele pode atrelar a ausência de uma definição da comissão técnica a esses resultados que não vieram? Bom, eu todas as vezes que precisar, né, eu vou estar sempre pronto para ajudar, né? Eu acho que isso aí faz parte da minha personalidade, que é coragem, né? Eu estou aqui para ajudar a seleção brasileira e todas as vezes que o presidente precisar, eu vou estar à disposição. Ramon gosta de vida intensa, vida agitada e superação, e vai fazer muita coisa daqui para frente também. O mais importante é coragem, né? Hoje nós poderíamos ter saído daqui, né, com um trabalho coroado, né, que era o nosso objetivo, mas o futebol, né, a nossa profissão é assim, ou você ganha ou você aprende. Então a gente sai daqui aprendendo muito, né, com uma lição, ganhando casca também, né, que isso é importante para esse grupo, né, que vai enfrentar aí vários desafios pela frente. Bom, você já falou algumas vezes que está à disposição para ajudar no que o presidente precisar e que ele ainda não te passou, não tem uma definição do seu futuro. Eu gostaria de saber o que você gostaria. Se você gostaria de dar continuidade ao trabalho do Sub-20, quem sabe num trabalho olímpico, ou se você já se vê preparado até para assumir interinamente num período maior a seleção principal. Eu agora, nesse momento, é um momento agora para descansar, né? Eu vou esperar aí o contato do presidente, tá? Para a gente sentar, para a gente conversar, né? Para ver a minha posição dentro da CBF, né? E sempre com o objetivo de ajudar. Legal, né? Bacana esse vídeo aí, trazendo coisas bacanas para vocês assistirem também. Para a gente fechar, então, o Gustavo, agora esperar a CBF como que ela vai proceder nesse negócio de Carlo Ancelotti. Será que o Real Madrid vai gostar de ver o seu técnico em 2 frentes? Complicado, né? A gente está falando do Real Madrid hoje, o maior clube do mundo, briga sempre pelos principais campeonatos, tem grandes jogadores da atual seleção dentro do seu plantel, né? Éder Militão, titular incontestável da zaga do Brasil, Rodrigo e Vinícius Júnior, muito provavelmente a grande frente hoje do ataque do Brasil. Então, assim, vai ser complicado para o Real Madrid conseguir
aceitar essa mudança do Ancelotti, ele que acabou de renovar também, né? Vamos ver principalmente... Não, ele não renovou, ele tem mais um ano de contrato. Esse último ano dele de contrato, e vamos ver também como a CBF e o próprio Ancelotti vão proceder nesse processo de transição, porque muito se fala dele trazer um funcionário dele de confiança para fazer esse processo, talvez a CBF também possa dar outras opções, então resta saber como será esse ano de trabalho, porque o Brasil joga algumas partidas e a gente precisa saber o nível de comprometimento do elenco, o nível de comprometimento dos jogadores com esse processo até efetivamente a chegada do treinador, né, Wellington? É isso aí. Opina aí também, quero a sua opinião, deixa aí seu comentário, fique à vontade. Agradecer a todos pela oportunidade, pela atenção, né? E se você não é inscrito nas nossas redes sociais, se inscreva aí, já está o endereço passando aí embaixo. E mais, se você não é inscrito ainda no nosso canal, por favor, se inscreva, dá o joinha que é importantíssimo. Deixa o joinha, né, meu ídolo? O joinha ajuda demais, gente. Vocês não sabem como que esse danado desse joinha faz um efeito para o YouTube e para os nossos vídeos também. Muito obrigado pelo carinho de todos. Tenham aí uma grande quarta-feira, né? Que também estamos já na noite de terça-feira, e tomara que na quinta uma grande vitória vascaína, com todo respeito ao Goiás. Fiquem com Deus, forte abraço do Rio de Janeiro, Gustavo Mota. É isso aí, e o Wellington Campos. Não foi ensaiado, não. Fiquem com Deus.